Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal, trazendo mais uma palavra para você. Seja bem-vindo de volta. Hoje temos uma mensagem sobre algo que eu já ouvi, eu sei que muitos irmãos também já ouviram, sobre prontidão de vontade. Aquela pessoa que está disposta a fazer algo em favor do reino de Deus. Vamos ler um texto aqui e entender o que é que Paulo estava falando quando ele disse essa expressão. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Ele diz: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Já ouvimos muitas vezes esse texto, esse versículo sendo aplicado a alguém que quer fazer algo pela obra. Como eu disse no começo aqui, por exemplo, a pessoa quer cantar, tem uma programação, e aí a pessoa vai lá, diz: eu quero cantar, gostaria de cantar, e sente que tem um chamado para isso, e vai lá e canta. Ou de repente a pessoa acha que tem o dom da palavra e quer ministrar, e aí tem aquela prontidão para fazer algo. E muitas vezes eu acho que algumas lideranças acabam falhando, interpretando esse texto dessa forma e aceitando toda essa prontidão de vontade. O que eu quero dizer? Quero dizer que a gente deve tolher as pessoas, que a gente deve apagar, digamos assim, esse ânimo, essa vontade da pessoa de servir ao Senhor. Não, não é isso. Minha proposta é entendermos o texto, como nas outras vezes, nos outros vídeos que você já está acostumado a ver aqui nesse canal. Vamos entender o que é que Paulo está falando aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Pelo título a gente pode entender, embora a gente saiba que o título não está no texto original, no grego, mas ajuda a entender o assunto tratado no trecho, que nesse caso é o capítulo 8. Ele começa dizendo o seguinte: também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, ou seja, o que eles podiam, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, acima da capacidade que eles tinham, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos ou súplicas a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, leia o restante do texto até chegar nesse versículo 12 e pode continuar lendo até o capítulo 9 e vamos entender juntos. Paulo não está falando de prontidão de vontade para fazer a obra, fazer um serviço, ter uma participação na programação. Paulo está falando da coleta de bens para os pobres da Judeia. E quando ele diz que se há prontidão de vontade será aceita, segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem, não está falando de você se colocar à disposição do Senhor para fazer, como eu disse, para cantar, ou para pregar, ou fazer outra coisa. Ele está falando aqui que se há prontidão de vontade em você ofertar algo que vai contribuir, e nesse caso aqui era específico, era a oferta que ia ser separada, ia ser colocada ali, né, para ser distribuída. Se essa oferta que você dá, essa contribuição, que é, como ele diz, com generosidade, você dá para o serviço em favor dos santos, isso vai ser aceito. Segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Então é aceito. Ele não está falando aceito por Deus como um sacrifício. Ele não está falando de sacrifício, de oferta, um altar, algo parecido. Ele está falando simplesmente de algo prático. Ele diz que se você, aqui em Corinto, levar o que você der, vamos aceitar. Vai ser bom, vai ser útil. É isso que ele está falando, é só isso. Não está espiritualizando nada. Ele está falando que aquilo que as pessoas estavam trazendo, estavam coletando, seria aceito de acordo com o que cada um tinha. E não de acordo com o que a pessoa não tinha. Ou seja, Paulo não queria que ninguém fizesse algum tipo de sacrifício no sentido de pegar coisas a mais, fora da sua capacidade, das suas possibilidades, para passar fome, para ajudar outros. Não, Paulo queria somente, olha, você tem para dar, dentro da sua proporção, nós aceitamos. É só isso que ele está falando. Não está falando de Deus aceitar alguma coisa que você traga com prontidão de vontade. Não. Paulo está falando de, aqui, nesse ponto, os apóstolos vão receber, os
comissionados pelos apóstolos que vão fazer a distribuição, vão receber, vão aceitar essa oferta que se faz em favor dos santos. Então, leia todo esse capítulo, do início até o capítulo 9, que ele está tratando da mesma coisa. Coleta. E será aceita pelas pessoas que estão administrando. Paulo, em momento algum aqui, nesse texto, falou como se fosse uma oferta que Deus aceita. Tá? Então, se você pensava assim, eu também um dia pensei, porque eu ouvi muito isso, e não tinha lido o texto ainda, e o Espírito Santo não tinha iluminado meu entendimento, porque talvez alguns vão ler o texto, e ainda assim vão continuar repetindo como se fosse oferta a Deus que Deus vai aceitar. Mas quando aconteceu comigo de o Espírito Santo abrir meu entendimento, aí eu entendi que não era isso. Agora, o que é que está mais próximo disso aqui? A gente vai ler já já. Mas antes de chegar nesse texto, eu queria dizer o seguinte, queridos. Algumas pessoas talvez achem que assim, André é muito exigente, André é muito chato. Não é isso, queridos. Eu entendo, saindo desse contexto aqui, de 2 Coríntios 8, 12, saindo desse contexto, eu acho o seguinte. Se você vai oferecer algo a Deus, claro que tem que ter prontidão de vontade, ser disposição do seu ânimo e em fazer. Mas existem coisas, queridos, que eu acho que a gente às vezes falha. Se a pessoa vai cantar, e ela tem desejo de cantar, é importante que ela passe por alguém que entende de música, que entende de canto, que vai orientar, vai qualificar. A mesma coisa para quem quer pregar. Não é só a vontade de pregar. Precisa ter orientações, algumas dicas importantes, alguém com experiência para orientar, ajudar. E essa pessoa que tem essa prontidão, essa vontade de fazer, ela possa ser melhorada, ela possa ser qualificada, ela possa se especializar, se essa, até mesmo assim, identificar se é realmente o seu chamado. E se é o chamado, investir tempo, se for necessário, algum valor, para melhorar naquilo que Deus pode usar você de uma maneira muito melhor, muito mais satisfatória e até que assim que renda muito mais fruto do que a simples vontade de fazer. Então, não é assim que funciona. A gente entendia errado e às vezes colocava a pessoa para fazer e dizia assim, não, você quer fazer, vai lá, a gente está aqui, abre a oportunidade, vai lá, pode fazer. E muitas vezes, queridos, acabava comprometendo o trabalho, porque foi alguém que queria fazer, mas não queria aprender a fazer. Isso muitas vezes é um problema. Ou alguém que quer fazer, mas não se encaixa ali. Não é o seu lugar. É um desejo do seu coração fazer, mas muitas vezes não é o seu lugar. Às vezes Deus não chamou você, às vezes é só um desejo do coração. A gente tem que ser capaz também de entender isso. Certo? Então, muito cuidado com esse versículo, para não interpretar e falar errado. E essa ideia por trás do entendimento errado do versículo, de que basta ter a vontade de fazer. Tá? Procure pessoas que te ajudem, te orientem e ajudem. E se você pode fazer por você mesmo, sem precisar de um terceiro, você tem condições de se qualificar e se especializar em alguma coisa, vá, meu irmão, vá, minha irmã, faça mesmo. Faça que e seja, não para sua vanglória, para você se gabar de que faz, acontece, ou que estudou mais, ou que sabe mais, ou que é especialista no assunto, seja lá qual for o assunto, né? Seja música, seja estudo bíblico, seja pedagogia, seja o que for. Tenha humildade, mas invista para melhorar. Tá certo? Que Deus te abençoe nesse propósito. Agora que eu estava falando do outro texto que eu acho que pode se encaixar melhor, é aquilo que Deus fala com Isaías, quando ele tem uma visão do Senhor. Está em Isaías capítulo 6, que ele vê o Senhor, tem uma visão, né, uma visão espiritual. Já falamos sobre Deus invisível em outro vídeo no canal. Então ele teve uma visão. Mas aqui ele fala o seguinte. Eu vou pular já para o capítulo 6, já para o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus, vai e diz a esse povo,
E aí tem uma série de coisas que Deus vai começar a falar através do profeta. Mas o interessante é que Deus separa esse profeta. Deus já tinha um propósito. E ele é simbolicamente purificado, simbolicamente qualificado com uma brasa que é tocada nos seus lábios. E ele passa a fazer aquilo que Deus determinou e chamou ele para fazer. Então, se você tem realmente esse desejo, diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim para evangelizar, para ensinar, para consolar, para aconselhar, para ser um ouvido, uma escuta ativa aos necessitados que precisam de ouvir, desabafar, que estão realmente precisando. Hoje nós estamos muito mais carentes de ser ouvidos. Muitas pessoas estão assim hoje. Então, se você tem vontade, entenda que 2 Coríntios 8:12 não está falando dessa vontade de serviço a Deus, o que Deus vai aceitar. Entenda que era coleta que seria aceita pelos que haveriam de administrar. Mas se você tem um desejo realmente de servir ao Senhor, ore a Deus, se coloque à sua disposição, esteja disposto também a aprender com outras pessoas que já têm uma caminhada, já têm experiência, e seja humilde para aprendendo, não se envaidecer, não se ensoberbecer, mas seja usado para a glória do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus te use e glorifique o seu nome através de você. E que você, em humildade, reconheça que tudo vem dele. E tudo é por meio dele e para ele. Tá? Continue conosco. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Deus te abençoe.